Já estamos aqui com mais um episódio do Empreendedores de Ouro. Antes de apresentar com quem eu vou conversar hoje, já quero convidar você a conferir se está inscrito no nosso canal, se também já está acompanhando os outros vídeos, deixando o seu like para apoiar o nosso trabalho, que é muito importante. A gente vem apresentando uma parte bem interessante do comércio, de prestação de serviços aqui da nossa cidade de Ouro Fino, e eu convido você a estar sempre com a gente. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer aqui comigo o trabalho de mais uma profissional aqui do prédio Cowork do Observatório de Ouro Fino, que é a Fernanda Mello. É até estranho chamá-la de doutora, porque vocês vão ver que ela é super jovem, ela é psicóloga clínica e vai explicar pra gente tanto o trabalho dela e quanto a terapia e os seus outros atendimentos são importantes na vida de qualquer pessoa, em qualquer momento. Então, vem comigo! Então agora já estou aqui na sala da doutora Fernanda Mello e para começar, já algo que vai chamar a sua atenção, que além de ser linda e super jovem, ela é dona de um estilo que demonstra muita personalidade. E eu gostaria de começar com essa pergunta, Fernanda: como que é no seu dia a dia, com toda essa autenticidade, lidar com o trabalho de psicologia? Sinceramente, eu não acho que isso é algo que me incomoda. Não sei se incomoda muito aos outros, mas a mim isso nunca foi algo que incomodou, porque eu acho que eu sempre fui assim. Assim, desde adolescente, muito nova, eu sempre gostei dessa parte de piercing, cabelo colorido, tatuagem, isso sempre foi uma coisa muito minha. Isso não é algo muito da minha família e tal, mas sempre foi meu, sempre foi algo que eu trouxe. Eu sempre mudei muito o cabelo e é sempre do nada também. Mas eu acho que assim, eu escolhi uma profissão que ajuda muito nessa parte de você poder ser e você poder se mostrar quem você é, a sua personalidade dentro do seu trabalho. Eu atuo pela abordagem da psicanálise e dentro dela tem um conceito que é a autenticidade, que é justamente você ser quem você é também dentro do processo psicoterapêutico. Que justamente, tipo, dentre toda essa imparcialidade que às vezes a gente tem que ter, nós não deixamos de ser seres humanos. Então isso é uma coisa que, dentro da minha profissão, dentro da minha filosofia de vida, eu não acho que eu devo ser outra pessoa ou que eu devo portar uma imagem que não é a que eu quero ter apenas para agradar o outro ou até mesmo para existir um conforto dentro de um profissionalismo. Não acho que isso deveria ser alguma coisa que hoje em dia importa mais. Desde muito nova eu já comecei a fazer psicoterapia e dentro desse processo foi uma coisa que, assim, muitos momentos ruins, muitos momentos difíceis de adolescente mesmo, de estar ali naquele processo de se encontrar, naquele processo de se colocar para o mundo e ser. Tem até uma frase que a minha atual psicóloga ela tem atrás, que é de uma outra psicóloga chamada Laura Conte, e que tem um pôster escrito "Coragem de ser o que sente". E aí essa frase é algo que também me pega muito. A minha primeira psicoterapeuta foi uma pessoa que me acompanhou por muitos anos da minha vida, que me ajudou muito. E isso foi algo que fez com que eu pensasse, eu também quero fazer isso por outras pessoas. Eu também quero ser a pessoa que está aqui, que dá esse suporte, que ajuda. Porque eu acho que não é um momento fácil. Independente da idade, independente do momento, a psicologia ela não é só um processo assim de cura para quem está se sentindo mal, até porque não é uma cura, mas é uma questão de autoentendimento, uma questão de autoconhecimento, uma questão de você poder guiar a sua vida e ter uma vida saudável consigo mesmo e com o próximo. Então, assim, a parte da psicologia que mais me encantou foi fazer parte desse processo e foi aprender sobre como lidar com o outro e como ser essa pessoa que, diante do outro, também consegue, ali naquele tempo, se dedicar ao outro, entendendo o processo dele, respeitando a trajetória que ele traz. Então, eu acredito que tanto na infância quanto na adolescência, isso costuma acontecer mais por encaminhamentos de escola, ou até mesmo encaminhamentos médicos, alguma questão assim que aflige muito. Porque na escola hoje em dia a gente já tem psicólogos escolares, que são psicólogos ali que estão atentos a se a criança ou adolescente está passando por algum momento que está relacionado
tanto a questão do aprendizado quanto alguma questão familiar, né, que acaba afetando também ali no ambiente escolar. Já na adolescência tem uma questão que, por exemplo, o próprio adolescente ele está ali buscando a sua identidade. E essa busca de identidade, ela junto com a mudança hormonal da puberdade, etc., ela traz dúvidas muito fortes, ela traz angústias que muitas vezes a gente ainda não sabe lidar. Então, assim, o processo psicoterapêutico na adolescência, ele é muito rico. E assim, independente da parte da vida, da fase da vida que a gente está, é um processo muito rico, porque além de ser um processo em que você que está passando por algum problema pode procurar uma ajuda, também é um processo de autoconhecimento. E se autoconhecer sempre é muito importante, porque por mais que a gente ache que a gente se conhece, sempre tem caixinhas ali que a gente não quer abrir, que a gente sabe por que não quer abrir, e tem caixinhas que a gente desconhece. Então, assim, é um processo que independente da idade, sejam adultos, pessoas que já estão na envelhecência, adolescentes, crianças, que no caso das crianças é mais para psicopedagogia, como no caso da Gabriela. São casos que sempre são muito ricos e cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu jeito de ser. E eu acho que é sempre isso. Eu, no momento, atendo adolescentes e adultos, justamente pela falta de um ambiente lúdico para trabalhar com crianças. Atendo tanto na modalidade presencial aqui no observatório quanto online. Isso é algo que também ajuda a ampliar, né, para pessoas que não são aqui da região. E é algo que eu acho que independente da idade, para qualquer pessoa que queira se autoconhecer e que queira manejar alguma situação, é sempre válido, né, procurar mergulhar um pouquinho em si. Porque dentro da psicologia a gente tem diversas abordagens psicoterapêuticas. Eu atendo pela psicanálise. Dentro da psicanálise a gente tem um conceito de entrar em análise. O entrar em análise ele é muito difícil. Porque o entrar em análise é você confrontar tudo aquilo que talvez você também não queira. E aí é um ponto que, assim, a terapia ela vai te trazer autoconhecimento. Dentro da cognitivo-comportamental, por exemplo, você vai tratar ali os sintomas, você vai tratar questões de padrão. Agora, dentro da psicanálise já é uma coisa diferente, é uma coisa mais aberta, é uma coisa mais, não diria intrínseca e nem abstrata, mas uma junção disso tudo. Porque tem muitas coisas dentro de nós que, por mais que a gente queira trazer algo concreto, a gente está lidando com sentimentos, a gente está lidando com hormônios, a gente está lidando com pensamentos e valores. E eu acho que, tipo, é a mistura de tudo isso que faz com que nós sejamos quem nós somos de acordo com as experiências que a gente teve. E esse processo da terapia, ele é justamente você ter alguém ali para te acompanhar durante esse processo, para você se autoconhecer. Porque no nosso diálogo, na nossa fala, sempre que a gente fala com o outro, além da gente levar um pouquinho do outro com a gente também muitas vezes não percebe o que a gente fala e como aquilo pesa e como aquilo traz pra gente, às vezes, insights que a gente nunca tinha percebido de coisas que já foram na nossa vida. Então eu acho que é um processo que, tipo, tem os seus altos e baixos, tem as suas monotonias, sempre tem, mas é um processo não linear, mas de aprender a lidar consigo mesmo e a de ter uma relação saudável para consigo, para com os outros. E são vários os âmbitos, né? Nos âmbitos sociais, familiares, românticos, amizades, até mesmo as questões de como lidar com os próprios sentimentos, a sua relação consigo mesmo, a sua relação com o seu corpo, a sua relação com os seus valores, a tudo que já te foi ensinado, introjetado e a tudo aquilo que talvez te cause um sentimento ruim ou um sentimento bom. Acho que realmente é um processo, mas cada um tem o seu processo, cada um vai até onde consegue e é você ir com paciência, né? É realmente respeitar o seu próprio limite, respeitar o seu espaço e também respeitar o espaço do outro. Por isso que dentro desse processo psicoterapêutico, muitas vezes há momentos em que talvez o psicólogo quer falar alguma coisa, mas ainda não sabe se existe o espaço para aquilo ser dito. Porque tem certas coisas que podem também gerar gatilhos, então necessita um cuidado para aquele assunto que está sendo tratado. Então, assim,
é algo que você vai pontuar que aquilo vai trazer algo de bom para o paciente naquele momento? O que aquele reflexo vai trazer? É igual, por exemplo, quando você fala com alguém que você se importa muito e que aquela pessoa te traz um problema. Você vai dar um conselho, né, como amiga, como pessoa que está ali, e a questão psicoterapêutica é diferente. Na psicoterapia não é um amigo, não é alguém que está ali para te aconselhar, para te dizer o que você deve ou não fazer. É alguém que está ali para te acompanhar durante esse processo do que você quer fazer. E do porquê você quer fazer isso. E do porquê isso é importante para você. São os seus valores, são as suas escolhas. Quando você aconselha o outro como amiga, você está olhando com base nas suas experiências, no que você faria, nos seus valores. Agora, o processo psicoterapêutico é justamente você saber que a escolha do outro é do outro. E que tá tudo bem. O outro não está sozinho, você está acompanhando ele. A psicoterapia é uma terapia embasada em alguma abordagem da psicologia. Então, no caso disso, sim, a psicoterapia ela tem um diferencial. Porque tem outras terapias que não necessariamente têm uma abordagem psicológica, né? Tá certo, é uma abordagem psicológica mesmo. A gente tem, por exemplo, a terapia ocupacional, a gente tem as terapias holísticas, que são tipos diferentes de terapia. Até mesmo eu estou participando de um projeto lá no IF de Inconfidentes que é ecoterapia, que é uma terapia multiprofissional que envolve fisioterapia, psicólogo, fonoaudiólogo, justamente para que esse processo, ali no caso, é uma terapia com cavalos. E é uma terapia que são para crianças, adolescentes, adultos que têm alguma deficiência em questão de mobilidade, crescimento. E aí vão e procuram essa terapia, né? Justamente para ter ali uma melhora nessa questão física, na questão do contato com o animal, que também traz um vínculo que libera serotonina, libera hormônios, ajuda a questão emocional. Então, assim, é um processo diferente de uma terapia, de uma psicoterapia. É um projeto social que está unindo as prefeituras de Ouro Fino, de Inconfidentes e de Bueno Brandão. São 16 pessoas participantes, né, praticantes por cidade. E esses 16 podem ser tanto crianças, adolescentes, adultos, que têm alguma deficiência, que se enquadra nisso, que têm o interesse de fazer a ecoterapia e, né, que forem selecionados pelas prefeituras mesmo. Então, assim, é um projeto social que tá acontecendo agora no IF de Inconfidentes, na parte fazenda. No momento, é um projeto. Então, assim, significa que a gente está nessa fase para ver se esse projeto vai funcionar, se vai ir para frente. A gente já está ali com os profissionais, a gente já fez todos os processos de anamnese para a gente aplicar nos praticantes. E por que praticantes e não pacientes, né? Porque são pessoas que estão ali e que elas vão estar participando nesse processo da ajuda delas mesmas. Então, a gente não chama de pacientes, a gente chama de praticantes. E assim, dentro dali vão crianças, vão adolescentes, vão adultos, todos eles precisam de um acompanhante, por conta também da questão da deficiência, de você ter ali uma pessoa de apoio. O cavalo também vai ser utilizado, né, como um animal de apoio emocional. A gente vai ter todas as atividades para serem feitas nesse processo em cima do cavalo. Então, assim, você já vai ganhando ali uma aula de equitação. Ainda existe um estigma. Não dá para dizer que não. Ainda existe, principalmente porque é uma questão cultural, né? Uma construção social. E aí, tipo, esse estigma, ele vem justamente da parte do enlouquecimento, de a pessoa achar que ela tem que ter algum problema, algum transtorno mental, que tipo, a gente chama de transtorno justamente porque é algo que te trava, né? Algo que para, que você precisa ali de uma ajuda. Mas não necessariamente. Hoje em dia a psicoterapia ela é muito utilizada para essas questões de autoconhecimento, ela é muito utilizada, sim, para questões de sofrimento psíquico, porque muitas vezes nós estamos em momentos em que a gente não sabe lidar com aquilo, que a gente não sabe lidar com dor, com luto, com perda, com falta. Então, assim, são processos e depende muito de cada um o momento de adentrar isso. Por isso que, tipo, não existe um negócio, existe uma frase, na verdade, que fala: não dá para se ajudar alguém que não quer ajuda. E essa frase, ela acaba tendo muito que ser engolida, porque muitas vezes a gente quer ajudar uma pessoa, mas se ela não quiser ser ajudada, não vai mudar nada. Então, para esse processo acontecer, necessita-se
que a pessoa resolva realmente ser ajudada, queira ser ajudada. Porque a partir do momento em que ela quer, muitas vezes esse é o momento em que ela entra em análise. Esse é o momento em que ela resolve, ok, eu preciso lidar com isso, eu preciso, por mais que não seja algo confortável. Por isso que, tipo, o ambiente psicoterapêutico, ele não é confortável. Porque muitas vezes você vai lidar ali assuntos que você não quer lidar. Assuntos que você não quer nem sequer lembrar que eles existem. Mas tem alguém ali para te ouvir, tem alguém ali para te acolher. E tem alguém ali para te ajudar a que você passe por esse momento. Porque, assim, é uma questão mesmo de trajetória. Às vezes a gente traz coisas tão antigas, principalmente dessa questão do medo de enlouquecer. Do medo de estar enlouquecendo e precisar de uma terapia por conta disso. A terapia hoje em dia não é mais para isso. A terapia hoje em dia é para pessoas que querem saber mais sobre si, para pessoas que querem lidar com questões delas, sejam questões relacionadas a traumas ou até mesmo questões pontuais. Então, assim, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, como eu já disse. Muitas vezes a gente sabe se relacionar consigo mesmo, mas a gente não sabe se relacionar com o outro. Porque o outro é diferente, porque o outro cresceu de uma forma diferente, porque o outro tem ideias e valores diferentes, porque o outro ama de uma forma diferente. E muitas vezes a gente não consegue aceitar isso de uma forma muito positiva. E dentro de um processo psicoterapêutico, a gente também consegue puxar essas questões, sabe? Então, assim, eu acho que esse estigma hoje em dia, por mais que ele ainda exista, ele não é tão forte quanto ele já foi. E que bom que ele não é. Que bom que hoje em dia mais pessoas têm essa possibilidade de buscar um auxílio psicoterapêutico social, particular, independente do tipo, né? De ter esse acesso já é muito importante. Eu acredito que sim, existem muitas questões que nessa atualidade acabam trazendo, né, alguns problemas, ao mesmo tempo que a tecnologia é algo que ajuda muito a nossa vida em questão de praticidade, em questão de acesso, facilidade. Eu faço atendimentos online, então até eu mesma estou dentro desse meio, mas com tanta informação que chega, muitas coisas a gente não consegue assimilar. A mesma coisa eu posso falar, por exemplo, sobre testes psicológicos online, que hoje em dia existem vários testes, como eu tinha os testes do BuzzFeed, né? Que aí você faz lá um negocinho, e existe um que é o do MBTI, que são ENFP, INFP, etc. E são testes rápidos que você faz para descobrir um pouco sobre a sua personalidade. Testes não deveriam ser feitos fora de uma avaliação psicológica. E aí, tipo, você ter acesso a tudo isso, você ter acesso aos sintomas de muitos transtornos, ao mesmo tempo que te possibilita saber entre partes, ok, estou sentindo isso, pode ser relacionado a isso, posso buscar uma ajuda. Ao mesmo tempo, você pode se identificar demais com algo que não é seu e você acabar desenvolvendo ali uma questão, né, psicopatológica, no caso psicossomática, justamente por estar consumindo demais um conteúdo que você está alimentando. Isso eu acho que até entra um pouco mais dentro da psicologia cognitivo-comportamental, que eles têm ali uma questão na qual tudo aquilo que você alimenta muito é aquilo que você dá mais atenção. Então aquilo ali cresce de uma forma. Dentro da psicanálise a gente vê de outra forma. A gente vê que tipo, também tem essa parte do que você alimenta ser aquilo que vai sobressair, mas ao mesmo tempo consumir tudo isso inconscientemente faz com que você assuma aquela personalidade, aquela coisa, muitas vezes conscientemente por querer, mas justamente quanto mais você consome, mais aquilo vai te dando vontade. Outro ponto que a gente tem nisso, consumismo. Porque assim, dentro da internet você vai ver diversas promoções, diversas coisas, de coisas que você precisa e coisas que não. E aí, aonde entra o vício em compras? Aonde entra tudo isso? Justamente porque a gente acaba consumindo tanto que afeta, sim, a nossa vida. Então, infelizmente, é uma questão, é um ponto real. A gente vê isso também nos casos de aumento de diagnóstico de autismo, que é algo que veio principalmente pós-pandemia. E muitos desses casos estão relacionados ao uso de tecnologia na infância, porque afeta, sim, o desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, sempre são questões aí que, por conta dessa atualidade, por conta desse desenvolvimento que a gente tem tecnológico também, acabam afetando, sim, a nossa vida. Porque depende até onde é saudável
até onde você tem ali o seu momento de lazer, o seu momento de descontração. Até porque hoje em dia, até mesmo para trabalho, a gente tem muita gente que trabalha em home office. Então, tipo, você tá ligado à tecnologia o tempo inteiro, né? Você tem ali um contato muito maior. E aí, os jogos, principalmente hoje em dia, jogos, música, filmes, qualquer coisa relacionada à arte, a gente precisa de arte, porque a gente precisa de lazer, e esse lazer ele é saudável. Então, assim, eu acho que depende muito. A gente tem, sim, até certo nível, e comunidades tóxicas de jogos, a gente vê muito isso em League of Legends, a gente, tipo, jogos online, assim, a gente sabe que existem comunidades que, em partes, acaba sendo tóxico, porque ali naquele meio as pessoas são, isso é normalizado. Mas também é um momento de lazer. E a gente vê aí questões geracionais, por exemplo, relacionadas aos pais que olham para esses filhos e ficam, nossa, meu filho não socializa mais, meu filho só fica lá trancado dentro do quarto jogando o dia inteiro. Muitas vezes aquilo ali também é uma socialização para esse adolescente, porque ele está conversando com outras pessoas. Aí existe um espaço de cuidado, né, também do conteúdo que seu filho está consumindo, mas ele também tem que ter o espaço dele, ele também tem que ter a privacidade dele, e ele também tem que ter a socialização da forma que ele consegue. Isso é saudável até certo ponto, dele estar lá jogando o joguinho dele, consumindo aquele conteúdo que ele gosta, por exemplo. Hoje em dia a gente tem muitos jogos de RPG que são incríveis, que assim, ali dentro o personagem vive muitas coisas e possibilita muitas coisas e a pessoa até aprende outras línguas jogando, ouvindo músicas, assistindo coisas. Então a gente tem possibilidades muito boas aí. Eu particularmente não vejo como algo tão ruim o uso de jogos e tal, mesmo relacionado, por exemplo, à questão como violência, que muita gente fala. A gente tem jogos que trazem essa questão, e tem um jogo até bem antiguinho chamado Undertale, que ele foi um jogo meio que de RPG e ele traz caminhos. E aí, tipo, a pessoa que tá jogando, ela pode fazer o caminho neutro, que ela pode escolher machucar alguém ou não, ela pode escolher, tipo, isso de escolhas é muito também, traz muito pra nossa vida, porque o tempo inteiro a gente tem que fazer escolhas. E ali no jogo você pode voltar na vida, não. Então, tipo assim, são questões aí que trazem muito também dos nossos valores, das coisas que a gente gosta de fazer, das coisas que... como a gente passa aquilo para aquele jogo que a gente está jogando, como aquilo também afeta a gente. A gente tem muitas questões hoje em dia, músicas com letras que a gente olha e a gente se identifica muito, jogos com conteúdos que a gente olha e a gente fica, nossa, isso aqui me faz sentir. Porque a arte é sobre sentir, então eu acho que, assim, até certo momento é saudável, sim. Então, gente, para quem quiser conhecer, quem quiser se autoconhecer melhor, quem quiser entrar nesse processo psicoterapêutico, esteja precisando de qualquer ajuda, eu atendo de forma presencial aqui no Observatório e eu também atendo na modalidade online. E online o contato, tanto online quanto presencial, o contato é pelo WhatsApp. Eu atendo tanto no período da manhã quanto no período da tarde. O online ainda me possibilita atender um pouco mais do período no início da noite. O atendimento hoje em dia está correndo de quarta a sexta-feira, porque nas segundas e terças eu estou participando do projeto de ecoterapia. Muito raramente atendo também aos sábados, mas dependendo da sua demanda, é só entrar em contato que estou aqui para acompanhar vocês no que vocês precisarem.